Olá a todos, meu nome é Lucas Malinowski, sou engenheiro de aplicação da empresa Metalbend. Para os clientes, empresários e colaboradores que já possuem equipamentos Metalbend, muito provavelmente se me conhecem pessoalmente. Aqueles que vêm buscando apenas alguns conhecimentos mais profundos com relação ao software SideCut, sejam todos bem-vindos. Esse software é um software provisório para atender um cliente específico chamado Minas Inox, em Belo Horizonte. E ele vai ficar aqui online ainda mais uns 10 dias até sair os vídeos institucionais oficiais da Metalbend, tá bom? Que vai sair em torno de uns 10 dias. No vídeo anterior, nós falamos sobre quais formatos o software abre, como que eu consigo conferir cotas para saber se o desenho que eu tenho é compatível com o desenho que o cliente solicitou, certo? Se o desenho que está aberto no software está batendo as medidas com o desenho do cliente, como configurar os parâmetros de corte, como fazer a simulação de corte, onde está o dado da simulação de corte e para quem, e onde eu pego esse dado para fazer o cálculo do custo de corte e posteriormente o valor de venda. Tá? Nesse vídeo nós vamos abordar como fazer desenhos padrões dentro do SideCut, como realizar o nest, que é o arranjo de peças. Esse termo nest é um termo muito comum em diversos softwares, tá? Então toda vez que você ouvir nest, muito provavelmente você está ouvindo falar sobre arranjo ou layout de corte e como eu faço o cálculo do custo desse corte, tá bom? Então aqui na árvore inicial, na árvore principal, nós temos a ferramenta Nest e aqui nós temos algumas funções: Parts, peças, plates, chapas, Nest, que é o próprio arranjo, seleção, agrupamento, pontes, otimização e sequências de corte. Começamos com os desenhos padrões, certo? Dentro da ferramenta Part, eu posso selecionar aqui Import Standard Shape, que é peças standards. E aqui tem uma biblioteca diversa de flanges, flanges perfuradas, tá? Flanges com furo central, retângulos, fechamento de caixa. Então esse aqui é um blank de uma caixa que eu consigo configurar, certo? Fechamento de caixa com aba maior, L, tudo isso para facilitar o desenho. Aqui, por exemplo, um retângulo com 4 furos. Então são as peças mais usadas. Aqui nós vamos utilizar a primeira, que é apenas uma arruela, onde o círculo externo está com 200 mm, eu posso alterar se for desejado, e o círculo interno com 100 mm. Selecionou a peça, ele já salva. Eu posso incluir uma nova peça, como por exemplo, vamos incluir um quadrado de 500 de altura, vamos colocar ele com 500 de largura. Aqui ali estava um retângulo, vamos deixar ele quadrado. Vamos dizer que o raio do meu círculo é de 50 e que o centro do círculo, a borda, é de 80, vamos colocar 100. Vamos deixar esse furo mais para o centro. Lembrando que aqui nesse caso ele é linear, é 100 do centro para a direita e 100 do centro para baixo. Tá? Feito isso, nós já fizemos os dois primeiros desenhos padrões, certo? O próximo passo é a função chapa. Perdão. Já fizemos desenhos padrões, o próximo passo é definir o tamanho de chapa. Então, dentro do tamanho de chapa, aqui um ponto importante, tá? Select Parts, All Parts in Library. Isso significa que a gente vai fazer o nest de todas as peças que estão aqui na minha esquerda. Se eu não quero fazer o nest de todas as peças que estão à minha esquerda, eu seleciono a opção Selected Parts. Por exemplo, se eu selecionar apenas uma peça, eu consigo fazer o nest apenas desta peça. Tá? Um ponto importante, dentro do nest, eu coloco quantas peças eu quero. Digamos que eu quero 300 dessa primeira peça e 500 desta segunda peça. Então, eu quero todas as peças, all parts, ou poderia deixar só a parte selecionada, só a arruela, mas eu quero todas as partes. Eu consigo deixar chapas padrões, de 2000 por 1000, 2400 por 1200, 3 por 1500. Então, nesse caso, eu vou usar uma de 2440 por 1220,
Caso eu queira alterar, eu altero aqui embaixo. Então eu posso colocar uma chapa de 3000 por 1.220. Vamos deixar dessa forma, nesse exemplo. Aqui à direita eu tenho a função Parts Gap. O que é Parts Gap? Parts Gap, quando ele fizer o arranjo de peças, qual que é a distância que uma peça estará da outra, tá? Como padrão, utiliza-se Parts Gap igual à espessura de chapa. Isso para orçamento, tá? Porque você coloca uma gordurinha na espessura, na distância de uma chapa para outra, para que não fique muito apertado na hora de cortar, tá bom? O segundo ponto é Plate Margin. Plate Margin é a distância que a peça vai ficar da margem da chapa. Então, nesse caso aqui, eu deixei 2 milímetros, tá? Feito isso, está programado. Eu vou só colocar aqui que a minha chapa é de 3 milímetros, por exemplo, certo? E vou pedir para ele fazer o nest. E já fez. Basicamente isso. Nós temos um total de 20 chapas, certo? Onde são arruelas grandes, né? São flanges e os quadrados. Então, e cada distância de uma para outra, ele está com 3 milímetros. Se a gente for pegar aqui, lá no último vídeo a gente já viu a ferramenta Measure. Se eu for medir a distância de um para o outro, ele deu aqui 3,19, tá? Porque eu medi um pouco na diagonal. Mas ele deixou uma peça com relação a 3 milímetros da outra. Feito isso, eu sei que para atender esse pedido de 300 peças do redondo e 500 peças deste quadrado, eu vou precisar de nesting, aqui, eu vou precisar de 20 chapas, tá? E qual o tempo que eu vou precisar para cortar essas chapas? Então, considerando que eu já defini os parâmetros de corte no vídeo anterior, né? Aqui eu estou cortando com 3 metros por minuto, com piercing de 3 estágios, isso são referências vindas da máquina, como a gente viu no vídeo anterior, certo? Eu vou fazer a simulação de corte, e eu sei que para cortar esta chapa, eu vou levar 15 minutos de corte, tá? Esses 15 minutos de corte, 15 minutos e 1 segundo, eu coloco depois na tabela de custo que é fornecido para os clientes Metal Bend, e através dessa tabela de custo eu sei o custo operacional e o valor estimado de venda dentro do parâmetro de cada cliente, tá bom? Então, o que nós vimos nesse vídeo, como fazer desenhos padrões dentro da ferramenta Nest, Parts, Import Stand Part, a gente viu desenhos padrões. Nós vimos como realizar o Nest, depois de selecionadas as peças, que eu posso também abrir uma peça, tá? Aqui eu coloquei desenhos padrões, mas eu posso abrir uma chapa, por exemplo. E eu posso selecionar, fazer o nest só dessa chapa. Ok. Eu coloquei todas as peças. Eu vou colocar aqui apenas as peças selecionadas. All parts, lembra que eu comentei que eu poderia fazer todas as peças ou só as peças selecionadas? Eu vou marcar aqui em só as peças selecionadas. Pronto. Ele fez o nest apenas dessa peça. O importante é que esse desenho esteja em DXF, tá? Ou no LaserDoc, que é o formato da máquina. Então, a gente aprendeu sobre os desenhos padrões, Standard Part, Import, sobre desenhos dados por cliente, que eu consigo abrir esses desenhos, desde que eles estejam no formato DXF ou LaserDoc, certo? E chegamos à conclusão de aonde extrair o tempo de corte. Esse caso aqui, a peça leva 1 minuto para cortar, tá? Evidentemente, como muda a potência de cada máquina corta a uma velocidade diferente. O que influencia na velocidade? A potência da máquina e o tipo de gás que você está utilizando para cortar. Toma-se como regra que o nitrogênio ele é muito mais rápido para realizar um corte do que o oxigênio, certo? Então, podemos trabalhar com esta informação, tá bom? Ficamos à disposição, tanto a mim como engenheiro de aplicação, quanto todos os técnicos da equipe Metal Bend, caso tenham eventuais dúvidas, tá bom? Grande abraço e até logo!